há objetos que desafiam o tempo. Relíquias que, mesmo cercadas por mistério, continuam a ecoar através dos séculos. E entre todas as lendas, uma se ergue como a mais fascinante, a mais enigmática e, talvez, a mais perigosa de todas, o Santo Graal. Mas, afinal, o que é o Graal? Uma taça real usada por Cristo na última ceia? Um símbolo de poder espiritual? Um objeto perdido que ainda pode estar escondido em algum lugar do mundo? Ou apenas uma lenda criada para manter viva a chama da fé e da imaginação humana? Prepare-se, porque, a partir de agora, vamos mergulhar numa jornada sombria e reveladora, onde história, religião, guerras e segredos ocultos se entrelaçam. E até o final deste vídeo, talvez você nunca mais olhe para o Santo Graal da mesma forma. O mistério do Graal começa na noite mais marcante da tradição cristã, a última ceia. Segundo a tradição, foi nessa ocasião que Jesus teria usado um cálice para partilhar o vinho com seus discípulos, símbolo do seu sangue derramado pela humanidade. Para alguns, este seria o Santo Graal. Mas a lenda vai além. Depois da crucificação, o cálice teria sido levado por José de Arimateia, aquele que recolheu o corpo de Cristo e, segundo certas tradições, teria usado o mesmo recipiente para guardar o sangue do Messias. E é aqui que as perguntas começam. Onde está esse cálice agora? Será que sobreviveu ao tempo? Ao longo da Idade Média, o Graal passou a ser muito mais que um simples objeto. Tornou-se um símbolo de poder absoluto, capaz de curar feridas, conceder vida eterna e até mesmo escolher reis. Para alguns, ele representava a ligação direta com o divino. Para outros, era um segredo guardado pelas ordens mais poderosas da história, como os Templários. Mas, será que o Graal existiu fisicamente, ou sempre foi apenas um mito para que o homem continuasse a sonhar? Durante séculos, cavaleiros, monges e reis empreenderam buscas incansáveis pelo cálice sagrado. A lenda se espalhou pela Europa, ganhando força principalmente nas histórias arturianas, onde o rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda buscavam o Graal como símbolo de pureza e redenção. Era a recompensa máxima para quem fosse digno, mas também um desafio mortal para os que ousassem tocá-lo sem preparo espiritual. E aqui surge um ponto crucial. Por que um simples cálice se tornou tão importante? A resposta pode estar na fé. Porque o Graal não era apenas um objeto, era a promessa de que o homem poderia alcançar o divino. Mas não pense que essa busca foi apenas simbólica. Muitas guerras e expedições foram travadas em nome dessa relíquia. Reinos se levantaram e caíram sob o pretexto de encontrá-la. E, em muitos casos, o Graal foi usado como justificativa para conquistar terras e acumular poder. E é aqui que a história fica ainda mais obscura. Muitos acreditam que os Cavaleiros Templários, a poderosa ordem medieval que acumulou riquezas e segredos, encontraram o Santo Graal durante as Cruzadas. Alguns dizem que eles o esconderam em templos subterrâneos. Outros afirmam que o Graal não era um cálice, mas sim um segredo oculto. Talvez documentos, talvez sangue real, ou até mesmo a linhagem perdida de Cristo. Sim, você ouviu bem. Há teorias que afirmam que o Santo Graal não era um objeto, mas sim uma pessoa, a descendência de Jesus, preservada em segredo ao longo dos séculos e guardada por sociedades ocultas. Uma teoria ousada, mas que fascina milhões até hoje. Mas, voltando à tradição material,
há inúmeros cálices espalhados pela Europa que reivindicam ser o verdadeiro Graal. Um dos mais famosos está guardado na Catedral de Valência, na Espanha, venerado como a taça usada por Cristo. Outro, conhecido como Cálice de Antioquia, está em museus e coleções. Mas a verdade é que nenhum deles pôde ser comprovado de forma definitiva. E é aqui que surge uma pergunta perturbadora. E se o Santo Graal nunca for encontrado? Será que isso é um fracasso ou justamente o propósito? Porque talvez o verdadeiro poder do Graal não esteja em segurá-lo nas mãos, mas em manter viva a busca, o mistério, o desejo de transcendência. E é exatamente isso que manteve a lenda acesa por quase 2000 anos. Mas nem todos se contentam com respostas simbólicas. Ainda hoje, arqueólogos, historiadores e até caçadores de tesouros percorrem o mundo em busca de pistas. Ruínas, manuscritos e templos e cavernas são examinados na esperança de encontrar o cálice perdido. Alguns dizem que ele repousa em algum lugar da França, protegido por sociedades secretas. Outros afirmam que foi levado para a Inglaterra, escondido nas fundações de antigas catedrais. Há até mesmo quem acredite que o Graal esteja guardado em um local tão remoto que jamais será descoberto. E aqui vai uma frase para você refletir. Se o homem realmente tivesse em mãos um objeto capaz de conceder poder divino, o que aconteceria? A humanidade estaria pronta para isso? Ou esse poder se tornaria nossa ruína? O Santo Graal é, ao mesmo tempo, esperança e perigo. Um símbolo da luz e da sombra dentro do coração humano. E quanto mais mergulhamos em sua história, mais percebemos que o Graal fala menos sobre o objeto e mais sobre nós mesmos. Porque todos, de alguma forma, buscamos o nosso próprio Graal, a resposta para a vida, o contato com o divino, o sentido que transcende a simples existência. E talvez esse seja o maior mistério de todos. O Santo Graal, relíquia sagrada ou lenda eterna. Uma coisa é certa: enquanto houver humanidade, essa busca jamais chegará ao fim.